Essa aula de hoje vai abrir as cabecinhas de vocês. Hoje a gente vai falar sobre um assunto assim, ó, que é de fato a mão na massa, sabe? E vocês vão conseguir entender muito bem o que vocês precisam fazer. Então essa aula hoje ela tá realmente muito importante. Fica aqui até o final, porque eu vou te dar todas as estratégias, os o quês e os comos para você executar o teu planejamento e conseguir tirar o plano do papel e colocar em prática, porque na maior parte das vezes vocês não conseguem colocar em prática, fica só... no microfone, assim, Deixa eu ver se tá... Fica só no plano, no sonho, e não coloca em prática. Confirmem para mim, por gentileza, se o nosso áudio tá bom, se vocês estão ouvindo direitinho, se tá com alguma dificuldade aí. Não tá no microfone, seu áudio. Tira Não tá no microfone? Mas não tem como, não tá. Não tá. Peraí. Põe de novo. Agora tá mudo, né? Provavelmente. Acendeu aí? Não. Peraí, gente. Tá ouvindo? Melhorou? Não, demora aqui. Sua voz tá meio no grave. Como assim? Oh, Deus. Pronto. Eu acho que deu certo. Confirmem pra mim se deu certo, por favor. Melhorou? Nossa. Muito. Tem que começar e depois colocar o... O microfone tava fora aqui, o João falou. Tá, agora deu certo, né? Você consegue pôr aqui? Não tô enxergando. Ai, meu Deus do céu. Aí, pronto. Pronto, agora deu certo? Era eco. Bom, acho que melhorou, né? Então vamos lá. Gente, vocês já pegaram os caderninhos? Vocês vão precisar anotar. Tem muita coisa pra gente trabalhar, tem muita coisa pra gente fazer. Não é só ouvir o que eu tô falando aqui, porque se você ficar só ouvindo o que eu tô falando, você não vai pôr nada em prática. Nada. Porque é complexo, vocês vão precisar dedicar um tempinho aí de energia, de horas ali pensando. Porque planejamento estratégico é isso, é você parar, sentar, olhar pro teu negócio, pensar, e exige um tempinho de vocês. Só que quando você para esse tempinho e dedica essa energia antes do negócio, o plano, gente, ele segue de forma muito mais fluida, é muito mais fácil você caminhar em direção ao seu objetivo. Então, vale muito a pena dedicar esse tempo agora, porque depois é só trabalhar, tá? Então, a gente vai conversar muito. Ontem, quem tava na live ontem? Comenta aqui pra mim. Quem veio, quem assistiu, quem ficou do começo ao fim, quem pegou as tarefas, quem executou, quem pensou ontem, me comenta aqui pra mim. Você tava na aula ontem, comenta. Você fez a sua tarefa? Você pensou? Você colocou no papel? Fez uma listinha ali? Eu estava, eu vim. Tá, mas você pensou ou só veio? Preciso saber se vocês começaram, pelo menos. Não precisa ter claro ali, nossa, eu fiz tudo, tá tudo lindo. Não precisa ter claro tanto assim. Mas pelo menos uma listinha aí de algumas coisas, dos teus pontos fracos, dos pontos fortes, das tuas metas, dos objetivos que você quer colocar aí para 2024. Colocou? Eu vim e pensei, fiz a tarefa, tá ótimo. Ótimo. O planejamento é muito importante, a gente já viu ontem, né, essa questão aí de olhar para o nosso momento atual, definir o nosso ponto de partida, pensar no nosso destino final para que a gente consiga desenhar esse caminho e trilhar ele de forma mais fácil, né, buscando ali os atalhos, pensando em estratégias para conseguir chegar mais rápido, enfim. É justamente para essa clareza que serve o planejamento. Como você já definiu então ontem os teus objetivos, já pensou
em que momento você está, hoje a gente vai fatiar esses objetivos e encaixar ele no plano, certo? Vocês estão aí comigo? Vocês estão com fome ou vocês já comeram? Aí para eu entender se vocês estão atentas, porque o negócio aqui vai ser intenso. Eu preciso da sua atenção, tá? Antes de começar a fatiar os objetivos, fatiar as metas, antes de começar a pensar num calendário anual, antes de entender de fato como que você vai colocar esses objetivos dentro do ano, eu preciso que você entenda o calendário e crie um de acordo com a tua realidade, certo? Como que a gente vai fazer isso? Você já pegou teu caderno e já começa a anotar a partir de agora, viu? Por quê? O calendário para mim pode ser de uma forma e para você pode ser de outra. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho 2 crianças. As minhas crianças vão para a escola. Eles têm férias, eles têm feriados, momentos em que eu preciso fechar minha agenda para conseguir dar a atenção a eles, porque eu não tenho onde deixar a não ser na escola. Se você tem uma rede de apoio aí que você consegue deixar organizado, programado para te auxiliar durante esse período, ótimo! Você vai ter um calendário ali onde você vai ter uma flexibilidade maior. Para mim, durante esses períodos, eu não consigo atender. Então, eu preciso fechar minha agenda, eu preciso me organizar para isso. Então, a gente vai agora olhar para o calendário. Eu vou ensinar vocês como que a gente começa a olhar para o calendário e organizar as datas, para depois colocar os nossos objetivos dentro dele, tá bom? Então, a gente vai começar pelas datas que são imutáveis. O que são datas imutáveis? Os feriados, tanto nacionais quanto os feriados municipais na sua cidade. Por quê? Porque se sua cidade tem um feriado municipal, só a sua cidade tem esse feriado, mas provavelmente as escolas param de funcionar, as empresas ali também param, às vezes até emendam. Aqui na minha cidade, por exemplo, no aniversário da cidade, eles sempre mudam a data, o aniversário é dia 10 de maio, eles sempre mudam a data do aniversário para cair sempre na segunda-feira, para que junte sábado, domingo e segunda. Ou sexta também? Não, sexta não. Esse ano agora, por exemplo, de 2024, vai cair numa sexta-feira, eles vão mudar o feriado de Maringá para segunda. Uhum. Porque existe um decreto lá na prefeitura que o feriado de Maringá sempre vai ser na segunda-feira, tá? Então, ok. Eu sempre preciso pensar isso, sentar, pegar o calendário. Vocês vão anotem isso, tá? Vocês vão sentar, pegar o calendário, vocês vão pesquisar lá na internet, pode ser, ou se vocês tiverem aqueles calendários ali que já vem, né, as datas ali, feriado, tudo, e vocês vão anotar. Janeiro, tem feriado? Fevereiro, tem feriado? Ó, fevereiro tem carnaval, por exemplo, esse ano. Eu já vou ir dando exemplos aí para vocês já começarem a pensar, tá? Deixa eu abrir aqui o meu, que eu anotei as coisas quando eu tava pensando no meu planejamento. E eu comecei a fazer uns rabiscos na minha agenda de papel, tá? Aqui é o planejamento para 2024, tem todos os meses, aqui do lado tem aqui os calendários pequenininhos. Aí eu vou fazendo os risquinhos e escrevendo o que é. Então aqui, só para eu ter uma visão, né, para eu conseguir olhar para o calendário e visualizar isso. Vocês podem usar o computador, o celular também, só que eu acho que assim para mim fica mais fácil, tá? É o meu jeito. Eu gosto de rabiscar. Então vamos lá, botei fevereiro. A princípio, o carnaval em fevereiro é dia 13, na terça-feira. 13 de fevereiro, só que daí eles juntam, né? Segunda, terça e quarta. E provavelmente as crianças não vão ter aula. Eu não sei ainda como vai ser o calendário escolar das minhas crianças pro ano que vem, porque esse ano eles estão em uma escola, ano que vem eles vão para outra, então eu ainda preciso fazer alguns ajustes com relação às datas aqui no meu calendário, no meu planejamento anual. E você provavelmente também vai precisar fazer isso, tá? Mas então, o primeiro passo, definir
todos os feriados e anotar eles no seu calendário. São as datas que você não tem controle, que você não vai mudar, que você vai precisar se adequar. Pode ser que você atenda no feriado, pode ser que você vá parar no feriado, que você não vai atender no feriado. Então isso tudo vai depender, tá? Você vai anotar lá. Fevereiro tem carnaval, março tem sexta-feira santa, tem o domingo de Páscoa. Só que março também, depois eu vou falar sobre isso, tem outras coisas que a gente vai entrar em datas comemorativas. O primeiro ponto são as datas imutáveis, que faz parte dos feriados que você não consegue mudar, certo? O segundo ponto que você vai colocar no seu calendário, aí você pode colocar de outra cor para ficar fácil de visualizar ali, são as datas comemorativas, porque nessas datas a gente consegue potencializar as nossas campanhas, as nossas ofertas, fazer condições especiais, fazer movimento no estúdio. Então, por exemplo, no mês de março eu falei que a gente tem ali o feriado de Páscoa, o domingo de Páscoa, tem a sexta-feira santa, que é o feriado, né? E tem o Dia da Mulher no dia 8, que é uma data comemorativa, não é um feriado, mas é uma data que a gente pode usar e o comércio usa isso de forma geral para potencializar a venda. Tem o Dia do Consumidor, que vai ser no dia 15, são 2 sextas-feiras, então dia 8 é uma sexta-feira, dia 15 é uma sexta-feira. Quem sabe você não pensa depois em uma estratégia, em uma semana aí de condições com combos, enfim, tá? A gente vai falar sobre isso, vai ficar mais fácil. Mas a primeira coisa então colocou no calendário todos os feriados do ano. Segunda coisa, colocou no calendário todas as datas comemorativas. Dia da Mulher, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Deixa eu ver o que eu anotei. Por exemplo, no mês de junho tem Dia dos Namorados, mas também é festa junina, né? Dia de Santo Antônio lá e tal. Geralmente quem mora mais pro norte comemora bem essa festa e tal. Às vezes as pessoas decoram o estúdio. Então, tudo isso precisa estar no teu calendário, na tua visão, para quê? Para que você comece a pensar antecipadamente, se organizar para isso, olhar para isso de forma estratégica, para que você consiga planejar as tuas ações durante o ano. Tá claro isso? Conversem comigo, por favor. Vocês estão entendendo? A gente começa sempre por aí, porque são as coisas que não estão no nosso controle, feriado. Depois são datas que a gente pode usar a nosso favor, datas comemorativas. Então anotaram, né? Feriados, datas comemorativas. Por exemplo, Black, acabou de passar agora em novembro, é uma data que a gente consegue usar muito a nosso favor. Quem sabe o teu estúdio faz aniversário em algum mês específico ali e você pode usar essa data também para potencializar alguma condição, para fazer um movimento, para fazer uma festa ali para suas clientes durante aquele dia, enfim, certo? Eu não tô falando aqui de desconto, eu tô falando de campanhas de venda, eu tô falando de ofertas que você pode criar combos. Eu não tô falando de dar desconto, não é sobre isso, tá? Eu tô falando de datas em que você consegue potencializar as tuas vendas, certo? E essas datas servem para vocês usarem a favor de vocês. O comércio usa, todas as pessoas usam porque funcionam. Se não funcionasse, ninguém ia usar, né? Então, às vezes você colocou lá uma meta pro teu ano e você ainda não sabe como que você vai alcançar essa meta. E essas datas servem para justamente te auxiliar nessas campanhas de vendas, para aumentar ali a potência das tuas vendas, certo? Então, beleza. Anotaram os feriados, anotaram as datas comemorativas.
Aí depois, uma terceira data que é importante você deixar sempre no seu calendário é férias. Se você trabalha sozinha, não tem filhos, não tem ali pessoas que trabalham com você que vão tirar férias, que você precisa, né, colocar isso no papel, tudo bem, talvez isso aqui não sirva para você. Mas se você tem filhos, se você planejou tirar umas férias aí em algum determinado período do ano, se você quer fazer alguma viagem específica, a gente precisa colocar isso por quê? Porque são datas que a gente vai precisar se organizar para fechar a agenda. Então, por exemplo, sempre no meio do ano e no final do ano, os meus filhos têm férias escolares. Em julho, em dezembro e janeiro, né, no caso. Eu preciso me organizar para isso. Eu não consigo contornar isso. Não existe a possibilidade de eu contornar essa situação. É uma situação que não está sob meu controle. Então, o que eu faço? Travo essas datas, tanto as férias de julho quanto as férias de dezembro, e trabalho em volta delas, né? Então eu me encaixo, eu me adapto para conseguir alcançar os meus objetivos fora desse período, certo? Por que muitas pessoas ficam sofrendo lá que não conseguem faturar, que não conseguem captar cliente, vender mais? Porque às vezes acaba deixando tudo para a última hora, às vezes não consegue conciliar direito o trabalho e a casa, a maternidade, porque não se planeja, não coloca isso no calendário, não fecha a agenda. Aí se a cliente aparece de última hora lá querendo um horário, quando você tá com seus filhos, você se coloca à disposição para fazer esse atendimento, depois fica lá toda estressada porque não conseguiu atender como gostaria, porque o filho estava em casa, porque, sei lá, teve que levar o filho para o estúdio, porque daí não é um peso, é só falta de organização. É só você colocar as coisas no papel para você conseguir entender quais são as suas condições, qual é a sua realidade e o que você faz com ela para potencializar o teu resultado, certo? Está claro isso até agora? Então, falamos de 3 datas que vocês já devem deixar fechadas ali no teu calendário. Se você consegue atender em feriado, tudo bem, não precisa fechar a tua agenda se você não quer, tá? Mas precisa ter essa visão, essa clareza para que você se organize caso na tua realidade, no teu contexto, você não consiga fazer isso, ok? Depois das férias, deixa eu colocar aqui, pera lá. Depois das férias, a gente vai começar a pensar em datas que pode ser que você se programou para fazer um curso, pode ser que você se programou para fazer uma viagem, pode ser que você tenha um casamento de alguém que é em outra cidade. Quem sabe você vai em algum evento presencial que você precisa de se deslocar, que durante 2 dias ali, 3 dias você não vai conseguir dispor horas para fazer seus atendimentos. Então, esses eventos, sejam seu evento, você vai criar um evento, vai ser um aniversário de alguém, você vai casar, não importa. Esses eventos precisam estar no seu calendário. Por quê? Porque vão ser dias que você não vai poder atender, que você também vai precisar fechar a tua agenda para conseguir se organizar e trabalhar ao redor disso, ok? Seja viagem, seja um curso presencial que você vai fazer em outra cidade, ou às vezes até na mesma cidade, mas que você vai estar em curso e você não vai poder atender, seja qualquer outra coisa aí que você vai precisar sair e não vai conseguir fazer o seu trabalho. Ok? Anotaram? Colocaram isso tudo ali? Vocês vão sentar, pensar, colocar o dia, anotar o que eu nesse dia, o que eu vou fazer, quais são as datas, pronto. Ok? Depois que você fechou essas datas no calendário, que você colocou, descreveu o que é cada uma delas, aí sim você vai pegar os teus objetivos. Aí sim você vai olhar para as tuas metas e pensar de forma bem fria e calculista
como encaixar essas metas, esses objetivos dentro desse calendário, para que a gente defina campanhas de venda, potencialização de captação de clientes, para que a gente comece a pensar de forma estratégica para o negócio. Tá ficando claro isso aqui? Vocês não têm noção da importância dessa clareza, tá? Vocês não têm ideia de como isso aí vai ajudar vocês a visualizarem melhor o momento em que vocês estão. Até agora eu falei muita teoria e teoria muito importante que é para vocês anotarem, para vocês fazerem isso, tá? Ao longo desse mês aí, desses finais de mês, começo de dezembro também, antes de começar o ano, tá? Antes de começar o ano, porque você vai se antecipar, porque janeiro vocês ficam morrendo de medo da paradeira lá, que todo mundo viaja, que não sei o que, blá blá blá, fica lá todo choramingando, só que você também não se antecipa, você também não se planeja, você também não pensa em estratégias para aplicar, para conseguir pegar essas clientes que somem aí em janeiro. Então, é para você se antecipar, por isso que eu tô fazendo isso aqui, tá? Não é à toa não. É para você pegar, olhar para o teu negócio, colocar a mão na massa e para que você não comece o ano já com o caixa pior do que tá, beleza? Então, beleza. Por exemplo, agora eu vou falar um pouquinho na prática e para você dar exemplos para vocês entenderem como é que as coisas vão funcionar, tá? Para 2024, eu tenho no meu negócio mais frentes, não é só atendimento. A maioria das pessoas que eu vi na live ontem comentaram aí que estão em um momento mais inicial, que atendem sozinhas, que não tem equipe, enfim. Mas eu tô vendo aí que tem gente que já tem, né? A Luana, por exemplo, que é nossa aluna, ela já colocou uma pessoa para auxiliar ali nos atendimentos dentro do estúdio dela. Isso é ótimo, é um passo em direção ao crescimento, à expansão do negócio. E ela também começou a fazer os cursos VIP, os cursos presenciais. Então, duas outras coisas que ela precisa pensar para o negócio dela para 2024. Como potencializar isso, como usar isso a favor dela, certo? Então, se você está no momento inicial, o teu caso é mais focado em captação de clientes e tudo, mas talvez você pode ter colocado aí nos teus objetivos que você quer começar a dar curso, por exemplo, ou que você quer colocar uma pessoa para atender no teu espaço, no teu estúdio. Então, a gente vai trabalhar em cima disso, certo? Eu tenho a parte online, eu tenho o estúdio e eu tenho mais algumas outras coisas que eu vou falando ao longo da live, tá? Não vou ficar detalhando muito agora. Agora eu quero falar um negócio. Pra minha meta de lançamento da comunidade Bloomer, que é o meu curso principal, o curso de reconstrução, eu tenho uma meta X lá de faturamento, tá? Então vamos supor, eu tenho uma meta X de faturamento para alcançar no ano com lançamentos da comunidade Bloomer, com a abertura das turmas da comunidade Bloomer. E na minha cabeça, eu tenho a pretensão de abrir X turmas do ano, sei lá, 3 turmas, por exemplo. Eu vou olhar para isso, para essa minha meta, eu vou olhar para o calendário, onde eu fechei as minhas datas ali que eu não consigo trabalhar com tanta eficiência, porque eu tenho outras demandas, principalmente com a minha casa, com os meus filhos, e eu vou começar a pensar quais são as melhores datas para eu encaixar esses meus lançamentos, sabendo que um lançamento exige de mim pelo menos aí uns 20, 30 dias de antecipação, sabendo que depois da data do lançamento eu preciso pelo menos mais uns 7 a 10 dias aí de intensidade para conseguir trabalhar no carrinho, né, que é quando a gente abre as inscrições e fica ali trabalhando com as vendas, pensando na estrutura do meu lançamento. Então, quais são os melhores meses para eu encaixar essas aberturas de turma dentro desse calendário,
olhando já as questões dos feriados, das férias, das datas comemorativas. Quem sabe eu consiga usar em algum momento uma data comemorativa para potencializar o meu lançamento, para melhorar as vendas, enfim. Talvez, se isso aqui não for o teu momento, fique um pouquinho mais complexo, mas eu vou dar um outro exemplo. Eu defini então, supondo que vou fazer aí 3 lançamentos e eu vou fazer o lançamento no mês X, Y e Z. Dependendo da quantidade de turmas aí que eu vou abrir, supondo que seja 3 ou 4 turmas, tá? Eu decidi então colocar nesses meses, porque, por exemplo, eu já sei dentro do meu calendário que em julho é um mês complicado para mim e dezembro também por conta das férias escolares. Em novembro, eu tenho um outro projeto já programado para acontecer em novembro. Então eu já não consigo fazer. E aí eu vou eliminando os meses em que eu não consigo dedicar tanta energia e tanto a minha atenção para conseguir trabalhar em cima dos outros. Entenderam até aqui? Vou dar um exemplo no presencial aqui, no estúdio, para vocês entenderem. Só que depois que a gente vai definindo isso, a gente começa a destrinchar a meta. E eu vou explicar isso. Eu preciso saber se vocês estão acordados. Tá? Tá tudo certo. A gente precisa analisar o contexto geral da situação, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui agora. E esse exemplo que eu vou dar, talvez choque algumas pessoas. Talvez nesse momento inicial eu vou abrir um número aqui, viu? Vou abrir um número aqui, meu, de uma meta minha, aqui pro estúdio. E eu preciso que vocês olhem para isso que eu tô falando, mas entendam o contexto, tá? Porque cada uma, como eu falei ontem, cada uma tem a tua realidade, cada uma tá no teu momento, cada uma tem a tua trajetória, o teu processo. E o que eu falo aqui é a minha realidade, é no meu contexto, de acordo com a minha meta. Você precisa olhar para a tua, tá? Então vamos lá. Estão atentas? Eu vou falar aqui em números, hein? Para 2024, eu estou com a meta de faturamento para o estúdio, para atendimentos aqui dentro do estúdio, de 200 mil anual, tá? 200 mil reais no ano. Ok. Presta atenção. Isso aqui é muito importante. Quando você coloca uma meta e ela é uma meta alta, você pode se assustar. Você pode olhar para essa sua meta e pensar, putz, mas assim não vou conseguir. Nossa, parece muito distante esse negócio. Só que às vezes você não analisou toda a estrutura e aí a gente começa a destrinchar, a gente vai esmiuçando, vai cortando as metas. Então como? Primeiro, 200 mil no ano dividido em 12 meses, quanto dá? Dá uma média aí de 16 a 17 mil reais. Vamos conversar em 16 para ficar um pouco mais direto, assim, mais fácil de fazer conta, tá? E aqui eu vou fazer conta, mas eu vou explicar essas contas e eu vou falar das estratégias, tá? Não é só fazer conta, porque conta por conta tem um monte de vídeo aí na internet, né? Um monte de gente ensinando vocês a fazerem continha de padaria, mas sem ensinar como de fato executar isso. Então vamos lá. Eu pego essa meta anual e divido em 12 meses. Se eu dividir isso em 12 meses, eu consigo ter um faturamento aí de mais ou menos 16 mil reais por mês. Ok. Tá. 16 mil reais por mês. Como é que eu faço para alcançar esse faturamento? O que eu tenho que fazer? Quais são os contextos aí que eu preciso avaliar? Então vamos pensar. Por exemplo, isso aqui é muito importante, tá? Quando eu olho para esse número mensal, fica mais fácil eu fazer os ajustes das coisas. Então, a gente precisa esmiuçando, tá? 16 mil. 16 mil é um número alto. Para muitas pessoas aí é um número que pode ser que, meu Deus do céu, não sabe nem o que significa isso. Só que hoje, sozinha, no meu contexto aqui, do jeito que eu tô agora, tá?
atendendo aqui no estúdio sozinha, disponibilizando do meu tempo dentro do estúdio mais ou menos 5 horas por dia, tá? 5 horas por dia. Se eu pegar esse valor de 16 mil, dividir por 20 dias no mês, que é de segunda a sexta, porque eu não tô trabalhando aos sábados, tá? Dividir por 5 dias na semana, né? 20 dias no mês, dá um faturamento diário de mais ou menos R$800, ok? Eu tô fatiando essa meta. Se eu pegar esses R$800 e dividir pelo ticket médio de atendimento, eu tenho um ticket médio mais ou menos pela quantidade de horas ali, né? Eu consigo atender 5 horas por dia. Para eu atender 5 horas por dia, que dentro do meu contexto, cada atendimento tem em média 40 minutos a 1 hora, e eu gosto sempre de deixar um tempinho entre os atendimentos para não ficar naquela correria louca, eu tenho um ticket médio de atendimento de R$160. Ok, R$160 por atendimento. Hoje, olhando para esse contexto, ainda assim eu conseguiria atingir essa meta sozinha, tá? Por quê? O meu principal produto de venda aqui, o meu principal serviço de venda aqui tem o valor de R$100, mas eu tenho outros serviços com um ticket mais alto, lash lift, brow lamination, e aí eu consigo aumentar essa média. Só que, prestem atenção, no meu contexto, na minha realidade e no momento da minha empresa que eu estou agora, eu não consigo e não existe a possibilidade de eu disponibilizar essas 5 horas por dia para eu atender aqui, só focando em atendimento. Porque eu tenho outros projetos acontecendo ao mesmo tempo. Porque eu tenho outras frentes para cuidar. Porque eu tenho os lançamentos. Porque eu tenho outras áreas aí de produtos digitais. Além dos lançamentos da comunidade, eu tenho outros produtos digitais que eu quero desenvolver e estruturar ao longo desse ano. Porque eu tenho outros projetos que eu lancei spoiler dentro da comunidade que as minhas alunas estão sabendo, que vai acontecer em breve. Enfim, vários outros projetos acontecendo que dependem de mim, que dependem da minha energia. Então chegou um momento na minha empresa, no meu negócio, que se eu disponibilizar esse tempo de 5 horas por dia para só atendimento, não consigo fazer as outras coisas. E aí a minha meta anual de faturamento total da empresa não vai ser alcançada, porque eu tô falando de uma meta aqui para vocês. Vocês estão entendendo? Só que daí como que eu vou fazer isso? Tá? Como que eu vou fazer isso? Se eu tenho outros projetos, se eu tenho outras coisas, se eu tenho que pensar em todas essas outras estruturas aí para desenvolver, como que eu vou esmiuçar essa minha meta para conseguir alcançar sem precisar disponibilizar todo esse tempo, sem precisar fazer todo esse esforço? Treina alguém para atender. A Lu já tá um passo, né, adiante aí, porque ela já tá fazendo isso. Exatamente, essa é a primeira coisa, né? Então aqui, deixa eu estruturar o que eu tô pensando com vocês, tá? Eu estou hoje pensando em reestruturar os horários de atendimento do estúdio, porque hoje, na minha condição, eu consigo disponibilizar tempo de atendimento das 10 da manhã às 4 da tarde, tá? 4 é o último horário que eu consigo receber uma cliente, porque às 5 eu preciso ter terminado essa cliente para buscar as minhas crianças até 5h30, 5h40 na escola. Ou caso atrase, às 5 você ainda tem uns 20 minutos. Exatamente. Caso tenha algum processo de atraso aí, eu ainda consigo até às 6 buscar as minhas crianças. Então, eu preciso me adequar dentro da minha realidade. Então, hoje o meu horário de atendimento é muito reduzido e tem muita cliente que não consegue vir durante esse horário. Uma das coisas que eu quero fazer para 2024 é estruturar os horários de atendimento, e eu quero colocar o estúdio funcionando das 8 da manhã às 8 da noite, tá? Porque eu sinto necessidade de que clientes que não podem vir em horário comercial, clientes que gostam de vir no período da manhã, nos primeiros horários, e eu consigo começar a atender depois das 10, enfim.
eu quero que o estúdio tenha um horário de funcionamento das 8 às 8, ok? Das 8 às 20. E tô pensando aí na estrutura dos sábados também, porque tem cliente que precisa de atendimento de sábado, ok. Pensando nisso, vamos pensar na nossa conta, né? Eu tinha falado para vocês que eu precisava de um faturamento diário de R$800, trabalhando das 10 às 4, de segunda a sexta, para conseguir bater minha meta de 16 mil mensal, certo? Se eu fizer essa alteração de horário das 8 às 20 e trabalhar no sábado, eu aumentei a carga horária de funcionamento. Então eu tenho mais disponibilidade para atender. Dentro dessa disponibilidade, eu consigo fatiar mais ainda a minha meta. Ou seja, só em questão de dias, de 20 no mês passou para 24, incluindo os sábados. E aí, nisso, eu já tenho um faturamento diário de 800 para 670. Então, eu já diminuí o meu faturamento diário. Se eu dividir esse faturamento diário por ticket médio de atendimento em questão de horas de atendimento, que eu vou atender das 8 às 8, eu diminuo de 160, que foi o ticket médio que eu tinha falado para vocês antes, para R$70. Olha como fica mais palpável. Por quê? Porque de 160, eu precisava vender R$160 para uma cliente. Aliás, para todas as clientes, no mínimo, para conseguir bater aquela meta. Agora, eu preciso vender R$70 para as minhas clientes. Considerando que o meu serviço principal tem um custo de R$100, eu já estou acima do ticket médio de atendimento. Então, fica mais fácil eu alcançar a minha meta. Vocês estão entendendo isso? Você vai trabalhando com folga. Estou trabalhando com margem, com folga ali para conseguir ter uma estrutura mais fácil de ser alcançada. Tá fácil de entender isso ou vocês estão confusas aqui? Conversem comigo. Se vocês entenderam até aqui, eu quero saber quem é que tá atenta, porque a gente tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Nossa, Jennifer, tá fácil. Você faturou, você esmiuçou as metas, você fez isso, tá possível, legal, ótimo, ótimo. Mas e agora? A gente tem um problema aqui. Deixa eu colocar uma observação. Fala mais alto. Puxando para a aula de ontem, esse é um dos pontos que as pessoas esquecem de fazer na hora de colocar as metas do planejamento. Porque o planejamento normalmente é tipo assim, eu quero ganhar 10 mil por mês. Como? Beleza, tipo, é uma meta, vira um sonho, né? Vira um sonho. Sai de uma meta e vira um sonho. Se então, você não pensar no como alcançar a sua meta, você vai só ser pensar, pelo eu acaso. quero alcançar um faturamento mês, eu quero faturar R$5.000 no mês. R$5.000. Só que hoje você fatura 1.000. Como você vai chegar em 5.000? E você não traçar esse como, não vai chegar em lugar nenhum e essa meta vai continuar sendo um sonho inalcançável. Certo? Vocês entenderam isso? Ok. Aí eu perguntei ali, só que agora a gente tem um outro problema. A Luana já respondeu, porque ela já tá, ligadíssima. A gente tem um problema, que é preencher esse horário. Não é um problema, é uma necessidade. É uma necessidade. Eu falo que é um problema porque muitas vezes vocês não pensam nisso e quando vocês não pensam, é um problema, se torna um problema. Então, a gente tem um ponto muito importante que precisa ser pensado, executado. Como eu vou preencher esses horários de atendimento? Aliás, não só isso, mas a gente precisa do ativo aí mais importante para conseguir chegar na nossa meta de faturamento diário ali. Se eu tô falando de uma meta diária de R$600, quantos clientes no dia eu preciso atender? O como é onde a maioria tropeça e não sai do lugar, não alcança as metas, exatamente. Ninguém pensa no como. A gente só pensa no que a gente quer. O que a gente quer. Daí fica tudo lindo. Faz essas continhas de padaria, faz todas essas estruturas aí, pensa, não, é possível. Beleza, é possível. Se eu disponibilizar o meu horário de atendimento das 8 às 8,
e ter um ticket médio de R$70 atendendo segunda a sábado, é possível faturar R$16 mil por mês. Só que hoje, você tem quantas pessoas para conseguir vender esse valor? Quantas pessoas no mês você está atendendo? Então, sim, a gente precisa pensar em como vai alcançar essas clientes. Porque não é só pensar no valor no final, né? Não é só pensar no que você quer como faturamento. Você precisa pensar como você vai alcançar essas pessoas que vão comprar de você e te ajudar a chegar na tua meta. Tá fazendo sentido isso aqui? Vocês estão entendendo? Beleza, a gente colocou ali que eu preciso de um ticket médio de atendimento de R$70 e, enfim, eu preciso pensar no meu faturamento diário, ok, beleza. Só que a gente precisa das clientes, ok. O ponto mais importante, muitas aqui têm dificuldade de captar cliente. Muitas aqui estão em um momento inicial que não sabem como alcançar essas pessoas. Algumas que eu tô percebendo aqui, ó, estão perguntando como treinar alguém que mantenha a qualidade do atendimento para fidelizar esses clientes e garantir a estabilidade do mês. A Luana já tá num momento ali que já tem uma pessoa trabalhando junto com ela. A Evelyn, pelo jeito, tá pensando em colocar alguém também para ajudar nesse processo. Ótimo, isso é maravilhoso. Que é uma das coisas que eu, Jennifer, tenho também como prioridade, como meta para 2024. Eu não tenho como estruturar o horário de atendimento do meu estúdio das 8 às 8 e me dispor a isso. Eu falei para vocês que eu não quero, que eu não vou nem dispor todas as 5 horas diárias, porque senão eu não consigo dar atenção para as outras coisas. Então, como que eu vou das 8 da manhã às 8 da noite? Né? Não faz nem sentido isso. Então, eu preciso de pessoas. Eu preciso de profissionais para impulsionar. Por quê? Porque talvez tem muita gente começando, tem muita gente que não tem onde atender, tem muita gente que precisa dessas oportunidades, tem muita gente que tem medo de começar, que não sabe captar clientes. E se ela entra num espaço onde já tem essa rotatividade, onde a pessoa, no caso, falando aqui do estúdio, a gente já tem as estratégias para captação, a gente já estruturou toda a cartela de clientes e a gente só precisa de mãos para trabalhar, essa profissional que vai entrar, vocês concordam que ela vai ter muito mais facilidade no começo, que é geralmente onde a gente mais patina? E eu falo por mim, porque eu, no início de tudo, lá em 2019, recebi uma proposta para entrar de parceira ali, fazendo um atendimento na clínica de uma mentora minha, que é a Maria Fernanda, que foi a pessoa que me deu uma alavanca para estar hoje onde eu estou, para conseguir entender, aprender tudo que eu sei. Então, ela foi o meu empurrão inicial ali para conseguir alcançar os meus objetivos. Então, a gente precisa treinar pessoas justamente para conseguir pensar na expansão. E a gente começa a delegar. No meu caso, tá? Eu tô falando da minha realidade. Se você não tá nesse momento ainda, não tem problema. Você vai estruturar para esse ano aí toda a tua cartela de clientes, o teu tempo, onde você vai se dispor a atender, pensar nas tuas metas de faturamento, para você trabalhar para que ano que vem, 2025, né, ou final de 2024 aí, você esteja fazendo esse planejamento, assim como eu, pensando na expansão, colocando pessoas, pensando nos cursos que você vai dar, pensando em todos os outros projetos que você quer tirar do papel, ok? Estão entendendo? Tá certo? Então, uma outra meta que eu tenho para o meu estúdio agora em 2024, ela vai ser uma meta, assim, eu vou falar que agora ela não é muito palpável, mas eu vou explicar como é que eu vou tornar ela palpável, tá? A minha meta é que o meu estúdio se torne reconhecido na cidade.
Durante esse ano de 2023, a gente iniciou aqui no estúdio, né? Eu peguei as chaves, construí as paredes, pintei em novembro de 2023. Não. E de 2022, aliás. Fazendo um ano agora. Tá fazendo um ano agora. E aí, eu só comecei a estruturar a cartela de clientes porque de novembro até mais ou menos fevereiro, começo de março, eu estava muito focada na reestruturação dos nossos processos digitais aqui, da questão dos cursos que a gente faz, tá? Então eu fiquei muito focada nisso. Aí, a partir de março, eu comecei a estruturar e buscar clientes, fazer captação, buscar as estratégias aí para fazer o estúdio rodar com atendimento, ok? Então, só que eu não foquei a minha energia 100% pro estúdio, tá? E isso é uma coisa que vocês precisam ter clareza. Olha, Jennifer, eu entendo que eu preciso fazer tal coisa, mas esse ano eu não foquei minha energia para isso. Tá tudo bem você entender isso. Porque a partir do próximo planejamento que você está fazendo, você vai saber onde você tem que pôr tua energia. Lembra que eu falei ontem dos pontos fortes, dos pontos fracos? Então, um ponto fraco meu, durante 2023, foi que eu estava tão focada em estruturar a casa que eu não dei prioridade para a criação de conteúdo intensa como eu fazia em 2022, por exemplo. Que eu não dei a atenção necessária para a questão de comunicação com clientes, porque vocês sabem que eu me comunico aqui nesse perfil muito com profissionais. Então eu não foquei a minha energia em falar com clientes. Para 2024, isso é uma das metas que eu tenho. Fazer com que o estúdio se torne reconhecido, né? Deixa eu recapitular aqui com vocês e daí eu vou explicar o como a gente vai fazer isso, tá? Ah, bom, achei que ia ser só igual as contadoras, as continhas de padaria. Não, vamos recapitular aqui e depois eu vou explicar o como a gente vai fazer isso. Mas vamos voltar aqui para vocês não se perderem no raciocínio, porque eu tô falando tanta coisa que às vezes você até viaja. Não viaja não, volta pra cá. Ó, tem uma pergunta ali da Letícia muito importante. Como que funciona isso? Seria uma colaboradora, eu pago um salário ou receberia por comissão ou aluguel? Existem várias formas. Você pode sublocar se você tiver uma sala que tem essa possibilidade, ou você pode trabalhar pelo sistema de salão parceiro, que chama na regulamentação, onde a pessoa é MEI, prestadora de serviço, e você faz um contrato de prestação de serviço com ela e ela faz os atendimentos por comissionamento, tá? Existem várias... Tem que seguir as regras. Vocês precisam entender que não é simplesmente colocar pessoas, tá? Existem regulamentações, existem regrinhas ali para a questão trabalhista, para não se enquadrar num caso de CLT e depois, quem sabe, você tomar um processo nas costas se a pessoa não for bem instruída, enfim, certo? E pra galera, fala e depois não fala de como vender, como fazer meta, a gente sabe que tem que ter. É isso aí, bora. Então, recapitulando, tá? Pra quem chegou depois aí tá meio perdido, vamos recapitular. Você primeiro precisou organizar aí tua agenda, né? Botar no calendário ali os feriados, as férias, as datas comemorativas específicas. Pensar em quais dessas datas você quer usar para fazer ofertas e campanhas de captação, de divulgação, enfim. E aí, agora você pegou os teus objetivos que você tinha listado ontem e começou a destrinchar eles para você encaixar essas metas durante o seu ano, certo? Recapitulou aí mais ou menos a ideia aí do calendário, tá? Você precisa ter clareza dos teus passos para que você consiga atingir as tuas metas. E não só pensar no teu objetivo final e pensar lá, ó, eu tenho que chegar lá em 200 mil no ano. E aí eu vou deixando. Eu vou deixando. Eu não me planejo, eu não me organizo, eu não faço por onde. Você vai chegar no final do ano frustrada, cansada, exausta e sem 200 mil de faturamento, tá? Então, tenha isso bem claro, assim, bem estampado na sua testa. Por acaso ela faça as coisas certas que tem que fazer, né? Mas não é tão simples assim, não é tão simples assim. Se ela tiver nesse momento, é porque essa meta é baixa pra ela. Pode ser. Boa, bom termômetro. Então vamos lá.
recapitulou aí a estrutura, né? Como que eu vou fazer para destrinchar essa meta e colocar ela no meu calendário? Pensando então em ajustar minha visão de forma bem estratégica para que eu consiga pensar no passo a passo para fazer mensal, trimestral, tá? Anual. Então, ali a meta para o meu estúdio em 2024 é R$200 mil com os serviços que eu ofereço. Diluir essa meta durante o tempo disponível em que eu vou atender aqui. Então, de janeiro até dezembro, diluir essa meta. Aí, por exemplo, já vou dar um exemplo logo de cara. Eu vou começar a pensar em colocar uma pessoa aqui, mas em janeiro essa pessoa já vai estar aqui? Então, eu tô nesse momento de estruturar o meu planejamento, tá? Eu tô compartilhando aqui com vocês, mas ele não tá 100% pronto. Eu tenho clareza, mas ainda falta definir algumas estratégias, porque como a gente tem 5 frentes para planejar o ano, como a gente tem 5 projetos acontecendo em paralelo, eu estou num momento de planejamento basicamente de um por um. Então, a parte do estúdio, a gente começou a estruturar essa semana. A gente estava pensando nas partes mais do digital, que demanda um pouquinho mais de antecipação do nosso negócio, que a gente precisa dar um pouco de atenção e energia antes de começar. E a parte do estúdio eu tô começando a pensar agora. Então, por exemplo, em janeiro essa pessoa já vai estar aqui? Não, provavelmente. Vamos pensar assim. As minhas crianças têm férias mais ou menos até ali dia 16 de janeiro. Como é as aulas de fato voltam em fevereiro, mas em janeiro elas têm uma colônia de férias ali que eu consigo durante 2 semanas, se eu não me engano, focar no meu trabalho, tá? Que as crianças estão na escola. Então, todos esses detalhes fazem muito sentido. É o seu marido que tá aí? Sim, é o meu marido. O meu marido tá aqui. Ele gosta de falar, ele falou assim, eu falei pra ele, aparece aqui na live, né? Porque ele gosta de falar ali no fundo. Daí ele falou, não, eu sou o Sombra. Aí ele tá ali, escondido ali, só falando, é só a voz. Certo? Eu tô com cabelo de carroceira daqui a pouco. Enfim, eu preciso pensar em todos esses detalhes. Não adianta eu só falar aqui, eu vou botar uma pessoa, meu estúdio vai funcionar das 8 às 8 e bora. Não, mas como? Quando essa pessoa vai entrar? Eu ainda preciso encontrar essa pessoa. Eu ainda preciso pensar se eu vou precisar treinar ela, se ela vai precisar ali de 1 semana, 2 semanas, talvez de acompanhamento. Então, toda essa parte precisa da minha atenção, até eu conseguir soltar ela para ela trabalhar sozinha, certo? Beleza. Então, eu diluí a meta no tempo possível, disponível, para que eu alcance os meus objetivos. Talvez, como o meu janeiro tá meio, mais para lá do que para cá, por conta das férias, enfim, talvez em janeiro eu não tenha um faturamento mensal a R$16 mil. Por quê? Porque se eu estiver sozinha aqui, eu não vou conseguir disponibilizar esse tempo, considerando que as minhas crianças ficam ali na colônia de férias 2 semanas do mês e eu preciso só atender 2 semanas, por exemplo, para alcançar esse faturamento. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, eu preciso pensar nessas nuances, em todos esses detalhes. Vocês precisam ter a cabeça no lugar. Não adianta pensar no sonho que vocês têm e entregar nas mãos de Deus e ficar aí, voando. Não adianta. Vocês precisam pensar nos detalhes para conseguir executar. Por quê? Porque senão você só olha para o negócio e fala, putz, não vai dar certo, vou desistir. É isso que acontece na maioria das vezes. Falou é importante, não sei se você tinha colocado, acho que você não colocou. Os outros meses compensariam daí, exatamente. Porque todo final de mês tem que ter um relatório. Todo final de mês a gente tem um relatório, fechamento. E recalcular, exatamente. A gente tá falando de um faturamento anual, tá? Então, no ano, se eu quero alcançar a meta de 200 mil e eu dividir isso por meses, e
nos 12 meses deu uma média de 16 mil, eu vou falar um outro detalhe aqui. Eu fiz o cálculo dos 16 mil com base na divisão dos 200 dividido por 12. E aí deu 16 e 600 e não sei o que lá, tá? Daí eu reduzi para 16 só para vocês entenderem o contexto geral. Mas a minha meta real, mensal, é que eu alcance 20 mil. Então, talvez em janeiro não, mas aí nos outros meses eu vou trabalhando em prol de estruturar. Aí a gente entra num ponto que é destrinchar ainda mais as coisas, que é estruturar os meus serviços, pensar nos combos, nos pacotes, como eu vou fazer, qual o preço necessário para que eu consiga atingir esses objetivos. Então, ponto importante, muito importante, nesse momento em que você pega a tua meta anual, divide por mês, pega a tua meta mensal e redistribui ela dentro dos horários que você disponibilizou e do faturamento, do ticket médio de atendimento que você tem, você calcula se essa meta é possível ou não. E nesse momento, se você olhar para essa meta e pensar, não vai ser possível dentro desse tempo, ou não vai ser possível cobrando esse valor, aí você precisa pensar, preciso de reajuste. Ou pode ser o reajuste da meta, ou pode ser o reajuste financeiro ali, da precificação dos seus serviços, ou pode ser o reajuste da sua esteira de serviços. Você talvez precise oferecer um serviço a mais, aumentar o ticket médio do atendimento, talvez colocar produtos para vender no teu espaço. Vocês estão entendendo como é uma estrutura que a gente constrói pouco a pouco e que precisa ser pensada em detalhes para que seja executável? Porque é muito fácil você falar, quero faturar 10 mil reais no mês. E pronto, sentar a bunda e esperar os clientes caírem do céu. Você não vai chegar em lugar nenhum se você fizer isso, tá? Você precisa esmiuçar tudo. É como cortar um elefante. Vocês já ouviram aquela... É uma metáfora isso? Sei lá. Existe não sei se é um bicho ia comer um elefante. É uma história do chinês que ele pergunta ele como queria você faz comer uma o bicicleta. Não é um elefante? Uma bicicleta. E aí ele responde... Eu conheço como um elefante, não, mas elefante enfim. Não dá, muita coisa. Enfim, Tritura. você precisa pensar no contexto geral e fatiar ele em pedacinhos digeríveis, em pedacinhos que você consiga dar um passinho de cada vez. Não consigo anotar o produto que eu vendo. A cliente me paga, mas eu não coloco na descrição de pagamento. Daí, não consigo. Você consegue, é só fazer. Não é uma coisa... Nossa, é impossível fazer isso. Não, é só você pensar. Nossa, preciso anotar. A cliente... Ela veio, ela comprou o produto. Na hora, você já vai lá e já bota. Deixa um Fulana caderno. de tal vendeu o produto X, tal valor. Um caderno do lado dos produtos. A hora que sai um produto, anota no caderno. Eu tô usando o aplicativo de agenda, a Luana até comentou aqui bem na hora. Eu tô usando o aplicativo de agenda, nesse aplicativo já tem ali o estoque, né? Ali onde você pode incluir a quantidade de produtos e daí você faz a venda direto pelo aplicativo. No caso, você cadastra a venda. Aí ele já vai fazendo o cálculo do estoque, quantos produtos tem. Então isso tem que estar sempre batendo. Cara, isso é muito importante. Muito importante. Por quê? Porque você tem clareza do que está acontecendo. Você tem clareza de quanto você vendeu de produto, quantos produtos no mês você precisa comprar, reinvestir para vender no próximo. Então tudo isso faz parte do teu planejamento, porque é extremamente importante que você desenvolva. A gente vai falar, esse negócio é muito importante. Falar de um planejamento, voltando aqui. Falar de um planejamento é simples. É tudo muito teórico e é tudo muito lindo e maravilhoso na teoria. Mas na prática, a gente vai precisar ter disciplina, a gente vai precisar desenvolver hábitos
que a gente não tem, a gente vai precisar se esforçar e vai ser difícil, porque a gente vai sair da zona de conforto, porque a gente vai começar a buscar metas que a gente nunca bateu antes, e isso vai necessitar um esforço que a gente nunca fez antes. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Qual é a estrutura disso? Vocês precisam desenvolver o hábito diário de fazer essas coisas. Fechamento do dia. Eu atendi 6 clientes no dia. A cliente a primeira fez o design, a segunda fez o design correndo, a terceira fez Brow Lamination, a outra fez design de novo, a quinta fez design correndo e a última fez lash lifting. Tá, ok. Como que elas te pagaram? Quanto você faturou no dia? Qual foi o faturamento total? Qual foi o ticket médio desse atendimento? É coisa besta, é o mínimo, né? Gente, é besta, chega a ser besta. Só que eu sei que a gente não faz. Na correria a gente sai correndo, vai embora. Mas é porque não decide também. E não faz. Então, uma coisa que eu desenvolvi, uma forma que eu desenvolvi, já tô compartilhando até uma dica aqui que nem fazia parte do contexto da live, hein? Mas vocês já pegam isso, porque quem tá aqui tá no lucro. Vocês pegam essa informação, uma coisa que eu desenvolvi nos meus atendimentos é que eu finalizei o atendimento, eu já abro a agenda na hora e falo: qual a data melhor para o teu próximo atendimento, para o teu retorno? Já deixo ela marcada. Já fecho o dia ali dela. Essa cliente veio, fez o design de sobrancelha, o valor foi R$100, pago como? Já boto. Se foi Pix, se foi dinheiro, se foi cartão. E isso eu já fecho ali, né, o faturamento daquele atendimento. E se ela levou um produto, naquela hora mesmo eu já pego e já coloco venda de produto tal, quantidade X e o valor que ela me pagou e a forma de pagamento. A cliente está na minha frente. Eu tô agendando e já tô fazendo as outras coisas. É 5 segundos ali que você pega e já vai para outra página do aplicativo e já coloca o negócio. Se vocês desenvolverem isso de fazer na hora, nunca vai ficar para depois. E o teu financeiro, a tua gestão ali do estúdio nunca vai ficar para depois. Não vai virar uma bola de neve, não vai acontecer um monte de problema, tá? Então, fica a dica. Voltando aqui, então, ajustando a visão. A primeira coisa que eu falei, definiu a meta anual. Diluiu a meta pelo tempo disponível que você colocou ali no teu ano. Então, supondo ali que você não vai atender 2 meses do ano por conta das questões aí de viagem, projetos, enfim, outras coisas que você tem. Então, você tem 10 meses para bater sua meta, certo? Você vai trabalhar com o tempo disponível. Depois você vai dividir essa meta por dias, por horas de atendimento, fazer a questão ali do cálculo para saber se essa meta realmente é alcançável ou não. Se não for alcançável dentro da tua condição, o que você vai fazer para isso? Você vai reajustar a meta? Ou você vai reajustar as outras coisas? Pensar em novas estratégias que você pode implementar para conseguir bater a meta. Certo? Ficou claro até aqui? Ponto 4. Eu percebi que sozinha eu não conseguiria bater a meta que eu dispus, né? Que eu coloquei ali, que eu me comprometi ali no ano, porque eu não quero dispor tanto tempo para atendimento, ok? E eu já queria colocar pessoas para trabalhar comigo. Eu já queria iniciar esse projeto. Eu já deveria ter começado isso ano passado, mas aí eu tinha outras pendências para resolver e acabei deixando para esse ano de 2024. Então, fica um spoiler, né? Fica um spoiler aí. Eu tô falando esse ano, mas é que a minha cabeça, como eu tô fazendo planejamento de 2024, a gente já tá com 2024 aí dando chute na bunda, viu? Ó, fica um spoiler aí, então. Pra 2024, eu vou contratar pessoas pra atender aqui. Eu vou treinar pessoas, eu vou colocar gente aqui. Então, não sei se tem alguém aqui da região nessa live, mas já fique esperta que se você tiver esse desejo, se estiver precisando dessa disponibilidade, a gente vai começar a fazer aí um processo seletivo em breve, viu? Beleza, então eu percebi que não seria possível pra mim sozinha. O que eu fiz? Defini que eu vou colocar outras pessoas, certo? Eu busquei alternativa para alcançar minha meta sem precisar diminuir ela. E aí, o próximo passo é, ok,
pensei na meta, esmiucei, sei quanto eu tenho que faturar, sei quantas clientes eu preciso, sei quais estratégias que eu vou utilizar ali colocando pessoas ou não, eu vou atender. Ok, mas e agora como é que eu executo isso? Eu preciso de um faturamento diário de R$700. Então, para faturar R$700, eu preciso de no mínimo 6 clientes por dia. Por quê? Por que 6 clientes? Porque o meu serviço inicial, o meu serviço principal é R$100. Mas eu não vendo só o meu serviço principal. Eu sempre, isso é uma coisa até que eu ensino para as minhas alunas. Não, é 700, então... Não, mas até 5, se fosse colocar o médio, daria, mas 6 pra não... Eu ensino isso para as minhas alunas do Boost, ó, já é outra dica importante. Que a gente não pode focar em vender só o serviço, a gente precisa ter uma meta de conversão para os serviços mais caros. Ou seja, hoje no meu espaço eu tenho o meu design de sobrancelha, né? O lash lifting, a brow lamination. Eu tenho que ter uma meta de conversão de no mínimo 30% das minhas clientes mensais comprando outros serviços mais caros. 30 é uma boa. 30% é uma meta boa. Se você tiver um pouquinho menos, você já vai conseguir ali, mas 30% é uma meta para você focar, tá? Ou pode ser que não seja serviços, pode ser que seja produtos. Elas andam em paralelo. Você pode aumentar o teu ticket médio vendendo outros serviços, você pode aumentar o teu ticket médio vendendo produtos, certo? Então, eu falei ali eu preciso de no mínimo 6 clientes no dia para faturar R$700, considerando o ticket médio mais alto do que 100. Que aqui no meu espaço, o ticket médio mais ou menos varia de 120 a 130, tá? Então, eu bateria minha meta diária com 6 clientes. Ok? Entenderam? Então, eu preciso que vocês esclareçam aqui pra mim nos comentários se isso aqui ficou claro até agora. Porque eu preciso que vocês estejam presentes para eu dar continuidade. Vocês estão entendendo isso aqui? Vocês anotaram? O que vocês estão achando até agora do que eu falei? Me conta. Tá trazendo clareza? Tá explodindo a cabecinha? Tá sendo bom ali pra vocês esmiuçarem as informações na cabeça e tudo? E no WhatsApp você tem horário de atendimento direitinho? Como assim? Se eu coloco lá no WhatsApp Business os horários, é isso a pergunta? Eu acho que é se você coloca tempo pra responder. Ah, tá. Se for isso. Enquanto não Minha cabeça tá uma bagunça, mas já. É rico. Traz leveza de ideias. Traz mesmo. Ó, no meu WhatsApp eu não coloco horário de atendimento. Eu deixo tudo com hora marcada. Porque como eu tô sozinha e eu não estou o tempo todo, né, aqui, eu não tenho como deixar lá que os horários de atendimento é de tal a tal hora, dos dias tal e tal. Então, eu deixo tudo com hora marcada. Eu não deixo certinho. Mas, a partir do momento em que a gente estruturar o estúdio e tiver a pessoa atendendo, o WhatsApp próprio pro estúdio, que daí eu vou tirar do meu, vou deixar um próprio pro estúdio, porque daí a gente vai expandir, a gente vai pensar ali em talvez ter uma pessoa só responsável pelos agendamentos, enfim. Aí a gente consegue estruturar o WhatsApp de forma mais específica, tá? Ok. Vamos voltar então? Pensando então em 6 clientes por dia, em média, eu preciso atender no mês aproximadamente 140 pessoas para alcançar o faturamento na casa dos 16 mil ali. Então, o meu estúdio precisa ter uma rotatividade de clientes mensais de 140 pessoas. Eu preciso ter 140 pessoas fixas aqui, agendando todos os meses. Sempre focando, vocês precisam sempre ter na cabeça de vocês que não... chegou em 140 pessoas, eu vou parar de captar clientes? Claro que não. Por quê? Porque sempre vai ter uma que não vai vir. Sempre vai ter uma que vai mudar. Sempre vai ter uma que vai ter algum problema,
que não vai conseguir pagar naquele mês, que vai deixar para depois. Sempre vai ter. Então você precisa ter sempre consciência de que a captação de clientes, ela precisa ser uma torneira aberta. Nunca para, tá? Nunca para. O que pode acontecer é diminuir o volume. Ok, essa continha de padaria que eu falei pra vocês, eu preciso atender 140, 6 clientes por dia para faturar 700 reais por dia, para alcançar os 16 mil mensal, é uma conta muito teórica para chegar nos 200 mil no ano. Todo mundo faz uma conta dessa, as pessoas falam, daí é só você atender 6 pessoas com ticket médio de 120 reais e tá tudo certo, você vai alcançar. Mas, como? Quais estratégias eu vou usar? Como eu vou captar essas 140 pessoas? Hoje no meu estúdio eu não tenho 140 clientes fixas, tá? Eu já deixando isso aqui claro para vocês. Vai ser um trabalho árduo aqui pra gente conseguir estruturar a cartela de clientes, pra gente conseguir colocar pessoas, pra gente conseguir pensar na nossa esteira de serviços, que é uma das coisas que a gente está pensando, reestruturando tudo aqui, com questão de combos, de valores, todas as coisas vão ser alteradas para 2024, para que a gente tenha mais intencionalidade nas ações, reorganize a rota e chegue mais rápido no objetivo final. Sabe quando vocês estão no GPS e você pôs o seu destino de partida, o teu ponto de partida e o teu destino final, e aí você está seguindo a rota que o GPS deu, só que em um determinado momento você se perde, ou encontra algum problema. Ou você, sei lá, a rua tá interditada e você tem que mudar de rua e você tem que ir por outro caminho, sabe? Quando isso acontece. E o GPS já fala assim, recalculando rota. Nesse momento, durante o ano, provavelmente você vai precisar disso. E ter essa consciência é importante. Porque o planejamento, ele não é rígido, não é uma coisa assim, ó, é assim e pronto. A meta, se você estruturar ela direito, ela é um foco, um objetivo que você vai ter ali como principal ponto para se guiar. Só que o caminho, ele pode ser mudado, ele pode ser reestruturado, ele pode ser desviado, ou às vezes até impulsionado. Você pode encontrar um caminho que vai ser mais rápido para você bater aquela meta. Então, quais estratégias você vai usar? Por exemplo, aqui no meu estúdio, eu não foquei durante o ano de 2023 inteiro, eu não foquei na comunicação com clientes no meu perfil, só com profissionais. Essa é uma das coisas que eu posso usar como estratégia aqui na minha cidade. Criar conteúdo específico para clientes, criar um perfil para o estúdio, criar um conteúdo exclusivo para clientes, usar hashtags específicas para atingir público local, usar tráfego local, fazer parcerias com lojas, com influenciadores locais, participar de eventos locais, fazer campanhas de indicação, ofertas específicas, fazer parcerias com empresas. Por exemplo, eu tenho uma empresa parceira aqui na cidade, que fica aqui perto do estúdio, em que eu criei uma condição diferente e exclusiva para funcionários daquela empresa. Então lá dentro eu tenho um contato onde a gente conversou, desenvolveu uma campanha para funcionárias daquela empresa virem fazer a sobrancelha comigo com uma condição diferenciada. Essa campanha me traz clientes. Essa condição exclusiva que eu fiz com uma empresa específica me traz clientes. Então, existem várias estratégias que a gente pode utilizar para fazer as coisas darem certo. Vocês pegaram os detalhes do que eu falei aqui? Vocês entenderam tudo que eu compartilhei? Eu tenho uma pergunta para vocês e eu quero que vocês respondam aqui no comentário. Você gostaria de acompanhar o meu processo estratégico, o meu detalhamento ali dos objetivos, de todas as metas que eu tenho para minha empresa? Para que você consiga visualizar na prática como fazer isso? Você gostaria? Tudo isso que eu comentei aqui. Eu falei só de uma meta. Falei só de uma, que é do estúdio, né? Que eu abri números e falei aqui. De uma meta pro estúdio. Eu queria saber se vocês têm interesse em
fazer esse acompanhamento mesmo. Conhecer o por dentro, saber dos perrengues, saber dos processos, saber se a gente fez tráfego, se a gente não fez, quanto a gente investiu, quais foram as dificuldades que a gente enfrentou durante o caminho, se a gente teve que recalcular a rota, se a gente teve que reajustar algumas ações ou não, o que deu muito certo e o que deu muito errado, porque isso vai acontecer. Eu quero saber se você gostaria de ter acesso a esse relatório mensal com todas essas informações. Eu vou complementar aqui para vocês, Eu falei de uma meta só para o estúdio, né? Mas hoje comentei com vocês que eu tenho 5 frentes. Uma é o estúdio, uma é o lançamento da comunidade Bloomer, os outros produtos digitais, um outro projeto que eu lancei lá para a comunidade, que as minhas alunas da comunidade Bloomer sabem que já vai ser lançado em breve. Só elas? Só as minhas alunas já sabem. Por enquanto eu ainda não abri aqui, também não vou abrir hoje, porque a gente está ainda em processo aí, mas em breve vocês já vão saber. E um outro projeto que a gente vai abrir em breve também, mas que eu ainda não falei nem para as alunas. Acho que são, sei lá, 2 pessoas só que sabem disso, além de mim e do João. E esse outro projeto é uma coisa que vai acontecer também em breve. São 5 frentes que a gente está trabalhando de projetos aí para lançar agora em 2024, que tá assim... Nossa, tô animada. Tô bem animada. E eu quero saber se vocês querem saber disso, se vocês querem acompanhar isso, se vocês querem ter acesso a essas informações. Vou explicar o que significa isso, tá? Isso que eu tô falando aqui pra vocês, ele vai ser o desafio Meu Melhor Ano. Presta atenção. Eu fiz recentemente o desafio Meu Melhor Mês, onde a gente falou de tarefas diárias ali, enfim, né? Eu vou compartilhar com vocês o melhor ano. O melhor ano vai acontecer todo final de mês, nos próximos 5 dias ali, até o 5º dia do mês seguinte. Final de mês a gente vai fazer o fechamento do mês, o relatório de tudo que aconteceu, de todas as ações que a gente fez, para todas as frentes das coisas. Vocês vão saber em primeira mão, antes de lançar todos os projetos ali, vocês vão saber o que a gente está fazendo, quais são as atividades, quais são as coisas que a gente está fazendo para conseguir alcançar isso, tá? Em detalhes, todas as estratégias, todas as campanhas, quanto a gente investiu, se não investiu, quais foram os perrengues, quais foram os problemas. E além dos relatórios, a gente vai falar em vídeo ali também a explicação de tudo que a gente fez, para que vocês tenham mais clareza de como é que tudo isso funciona. O objetivo disso, qual é que é? O objetivo disso é que, assim, eu, Jennifer, adoraria ter acompanhado, eu adoraria acompanhar uma pessoa que está onde eu gostaria de chegar, onde eu gostaria de alcançar, compartilhando ali mensalmente, diariamente, todas as estratégias, as coisas, os erros, os acertos que elas cometem, né, durante esse processo, para que eu pudesse acelerar o meu, diminuir as minhas chances de erro e aumentar os meus acertos durante esse processo de crescimento. Porque, cara, como é solitário esse negócio, né, de empreender. É um negócio assim, eu não sei vocês, mas eu não tenho na minha família ninguém que empreende próximo. Então eu não tenho com que conversar, assim, sobre esse assunto. Só comigo. Só eu e o João. E a gente tá nesse ponto, assim, de a gente Mas eu fica... enjoo o dia inteiro conversando. Então, eu gostaria muito de ter acesso a isso. E aí eu tava conversando com o João, a gente conversou e ele falou, por que a gente não faz, então? E foi isso que a gente pensou, em trazer para vocês um acompanhamento, para que vocês tenham para vocês acompanharem o nosso processo, olharem para os nossos erros, para os nossos acertos e pensarem numa forma de usar isso no atendimento de vocês, no negócio de vocês, na empresa de vocês, no crescimento de vocês. Porque isso vai abrir
o jogo pra gente na questão de tirar a gente da zona de conforto, porque é confortável fazer as coisas ali sem ninguém acompanhar. Se a gente procrastinar, tá tudo bem, mas quando tem gente, a gente se empenha mais, vocês sabem disso, né? Então vai tirar a gente da zona de conforto e ao mesmo tempo vai impulsionar o nosso trabalho e o trabalho de vocês, que vão ter acesso às informações para colocar em prática. Então, é muito bom. Vocês gostaram dessa ideia? O que vocês acharam? Me conta o que vocês acharam. É muito boa essa ideia, eu acho. Eu acho que vai ser assim, surreal. Vocês querem acessar isso? Eu quero saber se vocês querem. Certo? Se vocês quiserem acessar isso, é um presente de Natal que eu vou fazer aqui. É um presente de Natal. Você vai fazer? Você vai Eu vou dar aqui um presente de Natal, tá? Vou dar um presente de Natal antecipado. E vai ser melhor que muitas Black Fridays aí, eu acho, esse presente de Natal. Ó, eu não quero que vocês fiquem de fora disso, tá? Eu não quero, porque eu tenho certeza que isso vai ser muito bom. Então a gente pensou numa forma... Eu sinceramente não sei quanto valeria todo esse acesso. Eu acho que tipo, isso valeria muito. Se eu fosse comprar isso de alguém aí que eu gostaria de acompanhar, com certeza custaria muito caro. Mas, presta atenção. Se você tá aqui nessa live, já é minha aluna do Boost, presta atenção no que eu vou falar aqui, que isso aqui é muito importante. Presta atenção. Se você aqui da live já é minha aluna do Boost, você... tem acesso. O que é o Boost? Para quem não sabe, Boost é o nosso programa de aceleração de resultados. Então, você tem que pagar, para quem está dentro do Boost, o valor que você tem que investir para ter acesso a isso é... Posso falar? Pode. 0, tá? É isso mesmo. Se você é minha aluna do Boost, você tem o acesso válido ali no Boost. Se seu acesso está ativo, você não vai precisar pagar nada por esse desafio. Ele vai acontecer lá dentro do Boost. E você vai ter acesso a tudo a partir de janeiro. Aliás, a partir de dezembro, no final de dezembro, a gente já vai começar a divulgar as nossas metas dentro do Boost para vocês acompanharem, tá? Com a gente. E aí, presta atenção. Se você não é minha aluna do Boost ainda e tá aqui nessa live, é melhor do que Black Friday mesmo, tá? Presta atenção. Hoje, o Boost tem um custo, valor de R$ 497, tá? R$ 497 é o valor do Boost. Mas, pra você entrar de hoje, valendo a partir da hora que eu terminar essa live, eu vou botar o link, tá? A partir de hoje até domingo. São só esses dias, depois já era. Até domingo, você vai ter a oportunidade de entrar no Boost, no programa de aceleração de resultados, onde a gente vai dar o acesso ao desafio Meu Melhorando, onde a gente tem todo o conteúdo do Boost, que é o curso que fala sobre captação de clientes, sobre conteúdo para divulgação do seu trabalho, sobre Instagram, sobre estratégias de venda, sobre como usar as datas comemorativas para alavancar as suas vendas no ano e tudo mais que a gente já está reestruturando e vai subir nos próximos dias aulas novas sobre todo esse conteúdo estratégico para o negócio de vocês. Tá? Um monte de aula nova que vai subir aí ao longo desses próximos dias para complementar esse conteúdo. Sabe por quanto? O valor é R$ 497, tá? Mas de hoje até domingo, você vai ter a oportunidade de entrar no Boost e ter acesso a tudo isso por R$ 197. Pelo amor de Deus, amor, isso aqui tá certo mesmo? Não é. Você tem certeza que é isso? Gente, é o seguinte, ó, não acabou, o João tá falando que tem mais. Tem mais. As 3 primeiras pessoas que estão aqui na live e que entrarem no Boost, que entrarem, né, nessa condição, eu e o João vai auxiliar vocês 3, as 3 primeiras, na descrição, na construção do seu planejamento anual, com base na sua realidade, com base nos seus objetivos, com base nas condições que você está agora, para que você e eu e o João desenhem juntos a tua rota.
como você vai alcançar os teus objetivos. E eu já sei que vai ter aluna aqui que vai estar chorando, querendo também esse negócio. Se você já é minha aluna e quer também ter essa consultoria de construção do planejamento, de pensar, porque eu sei o quanto é difícil, gente. Às vezes estruturar isso aqui, esmiuçar isso aqui, pensar em tudo isso aqui é difícil mesmo. É difícil e demanda assim uma energia que talvez você não esteja pronta para dar. Não está conseguindo de fato fazer. Então, se você quiser, já for aluna do Boost, né? Você já está lá dentro e não vai ter a oportunidade de ser uma das 3 primeiras a comprar e ganhar isso, então me manda um direct ali falando, eu já sou aluna e quero saber da consultoria, que a gente vai te dar a condição por um valor bem acessível para você também conseguir construir o teu planejamento com a nossa ajuda, tá bom? O link, cadê o link? Tá na bio. Tá na bio. O João já botou na bio. Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui. Mas, ó, já vou esclarecendo. O link tá na bio. As 3 primeiras têm acesso a essa consultoria, onde a gente vai construir juntos o planejamento anual. Vocês vão ter acesso não só ao planejamento, as estratégias do nosso Meu Melhor Ano, do Desafio Meu Melhor Ano, mas todo o conteúdo do Boost, que é um programa de aceleração, principalmente se você está começando e não sabe captar clientes, ele é um programa que vai ajudar demais. Você tem acesso ao conteúdo por 12 meses, você tem acesso às aulas gravadas, aos materiais, a tudo que tem lá dentro da plataforma. E eu esqueci de falar que vai ter o Close Friends. Do Instagram do Boost? É um Instagram dentro fechado, do né? Boost a gente tem um Instagram fechado, onde a gente compartilha ali as nossas estratégias. E aí a gente vai também, durante todo esse ano, ficar compartilhando as coisas através do Instagram, tá bom? Tem descrição do conteúdo do Boost no seu perfil? Não, você vai pôr hoje. Eu vou pôr. Não tem ainda, mas eu vou. Eu acho que tem um destaque do Boost, mas eu não sei se tem descrição do conteúdo. Mas tem assim, ó, tem tudo, ó, lá tem. Organização do Instagram para você começar a captar cliente. Tem a estruturação dos seus conteúdos, como que você faz para criar, como que você faz para organizar ali o teu conteúdo, para captar clientes. Quais hashtags que você pode usar para potencializar o alcance na sua região? Como que você faz para se comunicar melhor, para fazer um fechamento de venda melhor dentro ali das suas mensagens no WhatsApp, no Instagram, enfim. Fotos, vídeos, tem a estrutura de como postar no feed e nos stories. Tem tanta coisa que eu já nem sei mais falar. Tem estratégia de venda. Tem umas 20 lives. Tem um monte de live que a gente faz encontro ao vivo lá dentro. Tem anúncio. Tem... Gente, é assim, ó. Tem um monte de coisa. Eu juro pra vocês que vai ser mais do que vocês imaginam. E a gente tá reestruturando algumas aulas e em breve vai subir aulas novas ao longo dessa próxima semana aí, acredito. Vai valer muito a pena, pode ter certeza. Eu já quero dar boas-vindas para as meninas que colocaram aqui, que já entraram, que compraram. Sejam muito bem-vindas. Se as pessoas não sejam uma das 3 primeiras, a gente cria uma condição para elas nessa consultoria depois. Tá, o João falou aqui que se você entrou e não... Se você entrou e perdeu as 3 primeiras ali pra receber a consultoria, o João falou que você se tornou aluna. Se você quiser essa consultoria, a gente manda no direct lá pra gente ver uma condição pra você também receber. Tá bom? É isso, já passei muito da hora da live, que era pra ser 1 hora mesmo só, e aí já era, acabou. Então... Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um beijo, uma boa tarde para vocês. Sejam muito bem-vindas e a gente vai ter um ano incrível, tenho certeza. Tchau!